Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 8, nos ensina uma doutrina muitíssimo importante para esses dias. Que diz assim: ora, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, precisamos nos movimentar a partir daquilo que Ele está fazendo. Nós não podemos inventar algo. Só tem uma forma de participarmos das suas promessas. A Bíblia fala em Hebreus 10: andando no caminho, cumprindo a sua vontade. Repete comigo: andando no caminho, cumprindo a sua vontade, alcançaremos as suas promessas. Nós temos que entender que a promessa está condicionada ao caminho. Não existe a promessa sem o caminho. E o caminho perde seu propósito se não tiver a promessa. Ele nos prometeu que derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Estamos sim vivendo um tempo apostólico. Estamos sim vivendo um momento talvez de maior importância. Talvez um momento de maior importância de todos os tempos. O triste não é não estarmos vivendo esses momentos. O triste é não estarmos preparados para este momento. O grande conflito que eu acredito que nós vamos viver nesses dias é ver pessoas completamente cheias do poder e da autoridade, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas se movimentando em coisas que jamais você viu, e ao mesmo tempo vendo pessoas vivendo uma miséria espiritual como nunca houve antes na terra. Em Joel 2 fala que por onde esse povo passa, sua frente é como um jardim, parece que está tudo organizado, mas atrás são chamas que abrasam, nada lhe escapa. É um povo que por onde ele passa existe transformação, mas eu acredito que são dois cenários simultaneamente: um cenário de extremo poder e um cenário como Atos 2, um povo presenciando e vivendo um grande movimento do Espírito, o outro povo observando sem entender o que estava acontecendo, e outros ainda falando que eles estavam bêbados. Existe aqueles que não vão entender, que vão nos chamar de loucos. Existe aqueles que vão estar ouvindo e entendendo o que eles estavam falando, mas não estavam participando daquele batismo. Concorda comigo que era uma festa, a festa de Pentecoste? Hein, Jefinho? Pensa nisso, a festa de Pentecoste era a maior festa de peregrinação naquela época. Jerusalém tinha mais ou menos 2 milhões de pessoas, talvez, 1 milhão de pessoas. E somente 120 homens estavam cheios do Espírito. Isso é interessante. A Bíblia não fala que todos foram cheios, fala que aqueles homens foram cheios. Isso mostra que se acontecer a mesma coisa de novo, significa que não todos serão cheios, mas os que estarão preparados para aqueles dias, esses serão cheios. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Toda carne fala do corpo, fala quem for corpo vai ser cheio. Quem estiver como Noé, como nos dias de Noé, como a Bíblia diz que nos últimos dias será como os dias de Noé, quem estiver como Noé com a arca pronta, sobreviverá. Quem estiver pronto para aquele dia, quem estiver pronto para esses dias, estes participarão. Essa condição de ser batizado, vira para o seu vizinho e fala assim: você nunca será batizado do Espírito se você não for cheio do Espírito antes. Fala para o seu vizinho isso. Você nunca será batizado no Espírito se você nunca for cheio do Espírito. Mas qual é a diferença de ser cheio do Espírito e ser batizado do Espírito? Pega uma garrafa e enche ela de água.
ela vai ficar pesada. Depois você joga na piscina e ela vai imergir debaixo dela. Se a garrafa estiver vazia, ela vai boiar sobre a piscina, ela não vai afundar na piscina. Então você nunca vai ser emergido dentro da piscina se você não estiver cheio de água. Vira para o seu vizinho e fala: você nunca será batizado no Espírito se você não estiver cheio do Espírito. Quem entendeu a diferença? Uma coisa é você ser cheio, outra coisa é o Espírito estar sobre você. Quando que a água está sobre você? Quando você mergulha, você está debaixo da água, imergido. Isso é batizado. Aqueles homens em Atos 2 foram batizados no Espírito. Eles não foram cheios do Espírito, eles já estavam num processo de ser cheio ao longo de um processo. E para mim, essa doutrina é extremamente importante nesses dias. Sabe por quê? Porque poucas pessoas estão se preocupando em ser cheias do Espírito. Poucas pessoas. Nós podemos fazer um culto normal, simplesmente cantar algumas músicas e ir embora para casa, sem tocar nele, sem até mesmo sentir a presença dele. Nós podemos nos reunir, cantar, pregar e simplesmente, por quê? Porque isso é possível fazer. Eu quero só complementar todo esse momento acontecendo aqui agora aqui. Eu quero colocar para vocês um desafio, antes da gente dar continuidade. Para mim esse aqui é o desafio. Esse é o nosso desafio. Sermos batizados. Certa vez eu escutei uma pessoa falando que enquanto você não é batizado pelo Espírito, você faz somente aquilo que Deus te mandou fazer e quando Ele quer que você faça. Dizem que depois que você é batizado no Espírito, Deus te dá o anel dele. E ainda que Ele não te mandou fazer, se você fizer, Ele embasa o que você fez, porque Ele te deu a autoridade para você fazer e andar debaixo daquele poder. Os apóstolos não eram homens apenas que faziam o que viam Deus fazendo, eles já estavam dentro do que Deus estava fazendo. Tudo que eles faziam tinha fundamentação, estava selado por Ele, eles tinham um anel, eles carregavam algo a mais. E esse é o nosso grande desafio. Não é domingo após domingo sentirmos o Espírito, é todos os dias estarmos aonde Ele está, participar do que Ele está fazendo. Nós não podemos esquecer que o nosso sumo sacerdote, ele está segundo a ordem de Melquisedeque. Nós não podemos esquecer que Ele abriu para a gente um novo e vivo caminho para adentrarmos a sua presença. Nós não podemos esquecer que Ele mesmo, agora, o nosso sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, segundo a ordem de Melquisedeque, está agora mesmo perante o Pai, oferecendo sacrifícios. Ele está agora fazendo um grande trabalho. Existe algo funcionando, nós não podemos tirar a nossa visão disso. Se você não consegue participar deste lugar, se você tem dificuldade de estar neste lugar, é porque você ainda está tão leve que você não consegue afundar. Preste atenção. Esse lugar é como se fosse o mar. Preste atenção. Não vamos pensar em subir, vamos pensar em descer. Vamos pensar que esse lugar é profundo. E quanto mais pesado você estiver, quem já viu aqueles relógios, quanto mais desce, mais pressão aquele relógio aguenta? Quem já viu esses relógios G-Shock, que você tem que afundar com ele para mergulhador, e ele suporta pressões debaixo da água? Então assim são as pessoas que estão preparadas para as grandes pressões do lugar onde ele está. Para os judeus eles acreditam em alguma coisa que vocês talvez a igreja evangélica tem dificuldade. O meu filho José, eu fui para o sítio da minha cunhada, da minha sogra esse final de semana. Sábado, nesse calorão, normalmente nós estamos tentando achar uma piscina para poder jogar as crianças lá dentro, para poder ver se a gente consegue ficar mais tranquilo. E esses dias eu morro de medo de piscina, com o José, com a Sara, com a Ana. Morro de medo. Então o que eu faço? Eu sento numa cadeira perto da piscina, eu deixo ele brincar, eu não quero atrapalhar também, eu não quero que eles assim percam confiança. A Ana está aprendendo a mergulhar,
Então, tipo assim, eu não quero que eu fique assim, não, filho, só com o papai. Não, agora você faz aqui. Não, eu quero deixar para brincar na piscina, brincar de mergulhar. Eu quero ficar perto. Mas os judeus acreditam que não existe o Espírito Santo de Deus. Sabiam disso? Os judeus messiânicos, eles não acreditam que existe o Espírito Santo de Deus. Eles acreditam que existe Deus e Jesus, o Filho. Só duas pessoas. E eles acreditam que o Espírito de Deus é o Espírito de Yahvé, de Jeová, o Espírito do Pai. É como se eu estivesse aqui sentado na minha cadeira aqui e eu estivesse vendo a minha filha. E eles acreditam que a presença do Espírito significa aquela presença que envolve, que está ali olhando. É isso que eles acreditam, é assim que eles acreditam. Enquanto a criança está lá, ele está aqui envolvendo. Mas se por algum motivo acontecer alguma coisa, ele levanta, ele vai lá e abraça a criança e tira ela daquela situação. Você está entendendo? Tipo assim, aí a presença manifesta. É assim que eles acreditam. A gente acredita no Espírito Santo de Deus, que é essa pessoa, essa terceira pessoa, que é a mesma coisa, que é a ação do Espírito em nós, aqui. É a ação do Espírito, é a mesma coisa do Pai levantar do trono e vir te abraçar, e te encher de beijo, e a presença dele te inundar. Isso é quando nós somos cheios do Espírito. E o que o Pai quer? Ele quer muito mais do que te encher do Espírito. Ele quer te dar o anel dele. Ele não quer só que você seja cheio dos abraços dele, como ele quer que você confie tanto nele, e que ele confie tanto em você, que ele fala: meu filho, você pode nadar no mar mais profundo, e mesmo assim eu confio, eu te dou poder e autoridade para você nadar onde você quiser, porque agora você está pronto para nadar, você está pronto para poder fazer coisas grandiosas. A questão nesse momento, eu acho que o ponto principal da nossa doutrina nesse momento é que nós precisamos estar preparados para esses dias, porque ele disse que nesses dias, aqueles que estiverem prontos, ele derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Gente, presta atenção. Aqueles 100 e poucos homens que estavam lá preparados, orando, eles não estavam ali só orando, pedindo para que Deus derramasse o Espírito. Jesus falou: permaneça em Jerusalém, que do alto eu vou revestir vocês de poder. Jesus já tinha falado que ele ia fazer, que o Pai viria e daria a eles autoridade. Aqueles homens estavam preparados para aquele dia. Essa é uma exortação para a gente. Alguns de vocês talvez não estarão preparados naquele dia, e outros estarão preparados. E a pergunta é: o que te impede de ser cheio do Espírito? O que te impede? Talvez tenha coisas na sua vida, talvez você não tenha aberto seu coração para o Espírito de Deus, talvez dia após dia você não tenha sido cheio dele, você não tem deixado ele encher, você não tem deixado ele fazer o que ele quer fazer, porque ele não vai te encher também só aqui. É quando você estiver andando com o seu carro, aonde você estiver trabalhando, existe um processo de cotejamento do Espírito em todo o tempo na sua vida. Algumas pessoas querem sentir ou querem participar de alguma coisa quando entram em ambientes de culto, como aqui agora. Existem pessoas que já entenderam que o Espírito Santo, ele não vai se manifestar apenas nesses ambientes, ele está se manifestando em todo o tempo, enchendo pessoas que realmente valorizam a sua presença e querem andar debaixo do seu poder. Entende uma coisa: quando você estiver completamente cheio, ele vai te largar num mar bem profundo e você vai afundar numa profundidade que você nunca foi antes da sua vida. À medida que ele vai te enchendo, você vai afundando, e quanto mais cheio dele você estiver dentro, mais pressão você... Por que um relógio G-Shock ele suporta pressão profunda? Porque a pressão... Chorou o violão, chora. Gente, pensa nessa metáfora que eu vou falar para vocês. Quanto mais cheio a pressão interna de um capacete, de um mergulhador, a pressão interna ela tem que ser maior do que a pressão externa.
Quem está entendendo isso? Se a pressão interna for menor do que a pressão externa estoura para dentro. Quem está entendendo isso? Então, primeiro o Espírito, ele vai te encher, e ele vai aumentar a pressão interna. Depois, ele vai submeter você às pressões externas do poder do Pai. Quem entendeu isso? Existem dois processos, um dentro de você e um sobre você. Por que ainda nós não fomos submetidos a pressões externas? É porque ainda ele está como se fosse aumentando a pressão interna. Muitas coisas estão acontecendo com a gente, muitas, com essa comunidade no Brasil. Eu acredito que estamos sendo desafiados a aumentar a pressão interna como nunca foi antes. Ele está nos ensinando a suportar peso, ele está nos ensinando a suportar pressões, ele está nos ensinando aonde estiver alguma coisa que não é dele, ele arranca e enche mais dele. À medida que ele vai tirando coisas, ele vai preenchendo com ele. E à medida que ele vai preenchendo, é como se aquilo que estava em você não suporta a pressão. Mas quando tira aquilo e coloca algo que é dele, aquilo que é dele suporta a pressão. Ela preenche e vai completando aquele lugar. E esse lugar que vai sendo completado, vai sendo preenchido, vai sendo fortalecido internamente. E ele está te preparando para um mergulho definitivo. Gente, é muito importante. Se você não entender isso, você vai estar pedindo a Deus para te batizar do Espírito. Você vai estar pedindo a Deus para te colocar numa pressão externa, enquanto a sua interna não está pronta. E muitas pessoas, por não estarem prontos dentro, não experimentam fora. Lembra disso, em Atos 2, não podemos ser ignorantes. Em Atos 2, tinham mais de 1 milhão de pessoas, e apenas 120 foram mergulhados numa pressão externa. Não foi todas as pessoas que estavam ali. Pelo contrário, alguns diziam: olha, eles estão bêbados. Olha, eles estão, como podem homens como estes estarem bêbados numa hora dessa? Outros diziam: eles estão falando na nossa língua. E outros estavam vivendo o momento mais importante da sua vida, pela primeira vez, sendo mergulhados dentro de um poder que eles nunca tinham vivenciado antes. E aí, Pedro pega o livro de Joel 2 e lê, como o Luan leu aqui hoje. E ele disse: olha, Galileus, olha, homens, estava escrito sobre esse dia. Olha, a Bíblia diz que um dia ele derramaria o teu Espírito. Ele leu essa profecia de Joel 2, que ele derramaria o teu Espírito sobre toda a carne. Naquele momento, toda a carne era todos que estavam conectados ao corpo de Cristo. E naquele momento, toda a carne era apenas aqueles 120 homens. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Como diz a revelação que o Filho teve há pouco tempo atrás, que Deus derramaria o Espírito sobre toda a carne, é sobre todo o corpo. E naquele momento, o corpo era aqueles homens. O corpo cresceu depois, o corpo multiplicou depois, mas naquele momento, quem tinha uma pressão interna capaz de suportar uma pressão externa, poder e autoridade para ir fazer discípulos e para pregar o Evangelho a toda a terra, a Samaria e a Judéia, Samaria, né? E todos os confins da terra foram aqueles. E aqueles homens, eles foram enviados a suportar uma pressão tão grande que muitos deles foram entregues para leões para serem comidos, esquartejados, crucificados, apedrejados. Foram homens que foram mortos, que a pressão externa da sociedade, da inveja, eles submeteram às pressões mais altas de batalha. Eles estavam prontos a suportar essas pressões, porque eles estavam cheios por dentro e imergidos dentro de uma realidade. Então,
Essa igreja não é uma igreja. Esses dias eu estava conversando com o Ronaldo, e o Ronaldo falou uma coisa muito interessante. Ele me fez perceber algo muito interessante. Ele falou o seguinte: Cacá, algumas pessoas chegam aqui e a gente pergunta assim: qual é a sua primeira vez que você veio aqui, né? Sejam bem-vindos, né? Venha fazer parte da nossa família. A gente não acredita nisso. A gente não acredita nisso, tipo assim, que aqui é uma porta aberta, as pessoas chegam, a partir do momento que elas sentam aqui, elas fazem parte da nossa família, ainda que ela aceite Jesus. Ainda não é. Foi assim que você casou com o seu, foi assim que o pai da sua esposa recebeu você na casa dele? Foi assim, Jefferson? Você chegou lá e falou assim: sou da família, estou chegando, entendeu? Tudo é nosso, né? Não foi. É um processo. Concorda comigo? Foi assim, Ivan, com você? Chegou lá, ó sogrão, sogrona, sei lá, abrindo a geladeira, já comendo, né? Ficou chateado porque não fez aquele arrozinho que você queria. Não. Se nós realmente acreditamos que nós somos um povo que está sendo preparado para o momento, nós temos que entender que esse processo de sermos um, ele não vai ser da boca para fora. Uma pessoa veio aqui esses dias para trás, reclamou porque não foi apresentada, porque a gente não reconheceu ela como membro da igreja. Ela não quis voltar mais na igreja porque a gente não reconheceu. Vai ficar chateada. Vai ficar chateada. A gente vai ficar aqui: ô irmão, seja bem-vindo. Não, tomara que você vá embora, que sobra mais comida para nós. Sabe, o processo não é legal, não é bonitinho. Esse negócio que vem, vamos encher, vamos ficar cheio de gente. Pessoas que andam com a gente correm risco de vida. Pessoas que andam com a gente pode ter sua história comprometida, pode ter suas finanças comprometidas. Pessoas que andam nessa comunidade hoje pode ter o seu futuro totalmente comprometido, pode ter sua história ferida, pode acontecer coisas na sua vida que você jamais imaginou. Sabe por quê? Porque nós não estamos comprometidos em ter uma igreja bonitinha e cheia. Estamos comprometidos em sermos cheios do Espírito, para sermos submetidos a pressões que Ele quer fazer nos últimos dias. Queremos estar preparados para esses últimos dias, queremos ser essas pessoas que vão suportar pressões desses últimos dias, queremos ser essas pessoas que Ele poderá derramar o Teu Espírito sobre nossa carne. Então, se a pessoa veio aqui, se ela não gostou, vai embora, tchau. Deus está te dando, vai embora ainda enquanto é tempo, que sua vida pode ser destruída. Sua vida pode ser fatalmente destruída. As pessoas vêm para casa do prospero, fica mais pobre, impressionante. Perde dinheiro, perde casa, perde tudo. Que desgrama que é essa? Nunca vi um negócio desse. A igreja que tem o menor dízimo da história, velho. Até que as igrejas pentecostal da favela tem dízimo menor que o nosso, filho. Os caras compram som, fazem umas coisas. A gente não, a gente tá lascado, velho. Tudo dá errado, Jefão. Dá tudo errado. Então, se você ainda pensa que uma família bonitinha, não, cara, sai fora, velho. Porque, cara, nossos filhos estão correndo risco, você está correndo risco, sua família está correndo risco, suas finanças estão correndo risco, porque se você se compromete a ser uma pessoa que está disposta a ser cheia do Espírito, você tem que entender que ele vai aumentar as pressões internas, e para isso ele vai tirar tudo que impede ele de fazer de você essa pessoa que será capaz um dia de ser imersa no projeto dele e nas pressões que ele precisa fazer. Quem está entendendo o que eu estou querendo falar? Sabe, há um tempo atrás, eu desisti. Não existe pretensões nossas, que a gente não quer que muitas pessoas venham para cá. Sinceramente, a gente quer que as pessoas que estão aqui, elas estejam prontas para serem cheias do Espírito, para que o Espírito possa, porque no dia que isso acontecer, quando isso acontecer, porque não aconteceu ainda não, porque no dia que acontecer nós vamos saber. Vai acontecer com um, com o outro, mas o dia que acontecer coletivamente de novo, nós vamos saber. E na hora que acontecer isso, todos saberão, porque todos entenderão o que nós vamos falar.
entende isso? Então não se ofenda. Lembra aquela música da Misty Edwards, né? Batiza-me com teu fogo para que eu não me ofenda quando tudo se perder. Ela sabe o que é isso. Essa mulher experimentou alguma coisa diferente, porque ela sabe que para submeter ao poder do Espírito, tudo vai se perder. E ela só pediu: Senhor, quando isso acontecer, que eu esteja cheia do teu Espírito, para quando tudo se perder eu não me ofender. Porque se a pressão interna for menor do que a pressão externa, quando ele te mergulhar, a pressão externa vai estourar tudo para dentro e vai quebrar tudo. Mas se a pressão interna for maior do que a pressão externa, tudo pode quebrar fora, porque dentro não vai quebrar, porque você foi batizado no Espírito, você foi cheio e foi batizado no Espírito. Então, esse processo é um processo contínuo. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito? Sério? Como o Jefinho falou aqui hoje. Entenda uma coisa: ser cheio do Espírito vai ferrar com tudo. Vai comprometer tudo. Sabe, não existe garantia de nada. Só existe uma coisa: o que ele está fazendo hoje, o que ele vai fazer amanhã, a gente não sabe muito. É ter um anel dele e só viver no que ele está fazendo e fazer o que ele está fazendo. Eu já terminei o que eu ia falar. Alguém mais vai falar alguma coisa? Vai falar, filhão? Mais alguém? Queria te convidar a ficar de pé. Ou melhor, queria convidar todo mundo para ficar aqui. Vamos ficar aqui desse lado.